Saber Direito desta semana, o tema é Direito Médico e da Saúde. O convidado, o advogado Ricardo Mendonça, fala no curso sobre responsabilidade civil na saúde, documentos médicos, hospitalares, planos de saúde e judicialização da saúde. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, vamos para mais uma aula do Saber Direito. Estamos falando sobre direito da saúde. O meu nome é Ricardo Mendonça, sou especialista em Direito Médico e da Saúde. E nessa terceira aula nós vamos falar sobre a teoria da perda de uma chance. Antes de iniciarmos propriamente dito na teoria da perda de uma chance, vamos recapitular um pouquinho da primeira aula, que é a base da teoria da perda de uma chance, vez que se tratam também de uma responsabilidade civil de um modo diverso. Verificamos na primeira aula de responsabilidade civil médica, a teoria da perda de uma chance, ela se trata de uma das modalidades de responsabilidade civil do médico. E a responsabilidade civil do médico, de acordo com o próprio Código de Ética Médica, Resolução 1931, do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, artigo 948, 949 e 950, os profissionais somente respondem pelos atos praticados na sua profissão mediante a prova de culpa. Para que nós possamos provar a culpa profissional, temos que verificar a existência de negligência, imprudência e imperícia. Estando presente um desses elementos da culpa, nós temos o dever de indenizar. A negligência trata-se de um ato omissivo que o profissional deveria observar no exercício da sua profissão e não foi observado, gerando, por consequência, um ato danoso. Por exemplo, o esquecimento de uma tesoura dentro do corpo do paciente. A imprudência trata-se de um ato comissivo, uma ação voluntária. O profissional, ele tem os seus limites de atuação, porém, ele vai além. O seu bisturi corta além do local indicado pelo protocolo médico. Ou seja, quando o seu bisturi elétrico, ele avançou o limite, cortou um determinado nervo, um vaso ou uma artéria, aquilo pode provocar um dano médico no paciente que foi praticado pela sua ação além do determinado por esse protocolo. Nesse caso aí, ele foi imprudente. E a imperícia trata-se de uma atuação por um profissional em uma determinada especialidade que ele não tem a capacidade técnica, a habilitação para poder trabalhar nessa especialidade. O cirurgião geral que atua como um cirurgião plástico, um endodontista que se atreve a trabalhar na área ortodôntica sem essa habilitação. Ou seja, ele foi imperito, ele não tem a perícia para trabalhar nesse determinado procedimento. Dessa forma, estabelecido que o profissional liberal, ele somente pode ser responsabilizado por culpa, nós temos a teoria da perda de uma chance. A teoria da perda de uma chance, ela é oriunda do direito francês, onde começou a se verificar que determinados atos praticados na medicina retirava do paciente o seu poder de cura ou de sobrevivência. Mas como determinados atos vêm a retirar essa possibilidade de cura ou de sobrevivência? Os médicos, inicialmente, na segunda aula do nosso curso, nós falamos sobre consentimento informado e esclarecido. O consentimento informado e esclarecido, ele deve conceder ao paciente, conceder e informar dos tratamentos a serem realizados, se houver mais de um tratamento, quais são esses tratamentos,
quais são as consequências acerca de efeitos colaterais e de cura, para que o paciente, e logicamente os seus custos também, para que o paciente venha o quê? A escolher livremente o tratamento que será submetido. Observou-se na época da criação dessa teoria da perda de uma chance no direito francês, que vários pacientes não tiveram a sua livre escolha concedida e que a opção dos profissionais para o tratamento indicado lhe retirou uma probabilidade, uma chance real, efetiva e justa de obter uma melhora significativa se tivesse tomado como tratamento um plano B. Então, quer dizer o quê? Que a perda de uma chance, ela é a supressão no direito de escolha de uma chance real e efetiva. Essa chance, ela tem que ser real, ela tem que ser objetiva. Por quê? Porque se ela não for uma chance real e justa, o paciente não terá tido qualquer prejuízo a respeito disso. No direito brasileiro, a teoria da perda de uma chance, ela vem sendo aplicada nos diversos ramos, como, por exemplo, no direito do trabalho, no direito civil, a falta de escolha, no direito do trabalho, um profissional que lhe é ofertada uma nova oferta de emprego e, em face dessa nova oferta, ele pretere uma segunda oferta que havia sido lhe deferida. Entretanto, essa primeira oferta frustra, ou seja, ele perdeu a primeira e a segunda, ele perdeu a chance de estar em um segundo emprego. Então, ela foi discutida bastante nesse caso. Um caso bastante emblemático na área do direito civil, onde o STJ pronunciou acerca do direito de perda de uma chance, trata-se do caso do Show do Milhão. O RESP, para indicar, quem desejar, é o RESP 788459 do STJ. O que consta no RESP do Show do Milhão? No caso do Show do Milhão. Uma determinada participante daquele programa Show do Milhão, ela se encontrava em vias de alcançar a cifra de R$1 milhão. Já havia garantido o pagamento de 500 mil, e a resposta que lhe daria R$1 milhão foi feita da seguinte forma: qual o percentual que a Constituição determina de reserva para as terras indígenas no Brasil? A participante do programa, ela não respondeu a pergunta, porque nas opções que lhe foram ofertadas, eram 4, ela não conseguiu verificar qual das opções que constava da Constituição Federal. Somente dela estar pleiteando R$1 milhão já demonstrou que ela tinha o quê? Exímia capacidade intelectual, ela tinha profundo conhecimento de situações gerais que lhe levaram a estar concorrendo ao prêmio de R$1 milhão. Ela desistiu e, na oportunidade, ela foi premiada pela sua inteligência com a quantia de R$500 mil. Posteriormente, verificando a Constituição Federal, a Constituição não estabelece a quantidade de terras a serem reservadas ao povo indígena. Não há qualquer previsão. O que ela fez? Ingressou com a ação indenizatória contra o programa e aquela emissora de TV, pleiteando que lhe fosse concedido os outros R$500 mil, vez que a ausência de alternativa verdadeira lhe retirou a chance de ganhar R$1 milhão. O que aconteceu? O caso foi julgado procedente em primeira instância, o tribunal concedeu ela o pagamento de R$500 mil, a primeira instância. Em recurso de apelação, lhe foi concedido em segunda instância o pagamento dos R$500 mil, e houve um recurso especial para
o STJ, onde restou a seguinte decisão. O ministro entendeu o seguinte, que a chance, ela precisa de ser real, efetiva e injusta, assim como no direito médico. Ela teria que demonstrar qual a chance real e efetiva dela. No caso do direito médico, é a chance de cura ou de sobrevivência. E a dela, ou seja, 50%, é a de cura, convalescência ou a de sobrevivência. Então, no direito médico, nós temos ali 50% de acerto de perda dessa chance ou não. Já no caso analisado do show do milhão, ela teria 4 opções. Ou seja, ela teria chance efetiva e real de acerto de 1 para 4 alternativas. O que o ministro decidiu? A chance efetiva e real dela não seria de R$500 mil, mas sim de R$500 mil dividido por 4 possibilidades de acerto, ou seja, R$125 mil. O julgado ele pautou em cima da perda de uma chance desse evento, desse jogo, e concedeu a ela o pagamento de indenização de R$125 mil, porque era uma chance partilhada em 4 possibilidades de acerto. No direito médico, a nossa chance efetiva e justa, ela é o quê? Ela é de 50%, ou mais de 50%, como a doutrina também estabelece. A perda de uma chance é a perda de um tratamento efetivo, é uma perda de um diagnóstico que lhe retirou essa possibilidade, é um erro de diagnóstico de uma determinada enfermidade, que ao invés de ser tratado, por exemplo, uma apendicite, o médico tratou uma dor abdominal. E isso, ao futuro, se agravou e retirou o quê? A probabilidade real e efetiva de cura ou de cura mais efetiva e rápida do que se estabelecia num protocolo anterior. Nós temos algumas hipóteses de perda de uma chance que se encontra consagrada no direito brasileiro, na doutrina. Na jurisprudência, nós temos um verdadeiro passeio, algumas contradições a respeito da perda de uma chance. Mas nós devemos indicar mais ou menos na seguinte forma. Nós temos a falha de diagnóstico, a ausência do consentimento, a falta de exames pré-operatórios, a falta de exames complementares e a falta de remoção tempestiva de paciente de unidade hospitalar. Nós vamos tecer uma visão acerca de cada uma e vamos adentrar após aos requisitos dessa perda de uma chance. Não basta que a chance perdida, o que a gente tem que analisar é o seguinte, a teoria da perda de uma chance, ela não pode se confundir com a prova, com a perda do próprio direito. Por que ela não pode se resolver se confundir com a perda do próprio direito? Porque a chance, ela não é o direito final. Ela não é o direito de cura, ela é um provável direito de cura. Ela é uma possibilidade real e efetiva. Por isso é que ela não se confunde com o próprio dano. Porque no